Namastê, muito boa noite a todos. Hoje, segunda-feira, nós estamos nos reunindo para fazer a leitura do nosso livro. E nós estamos agora lendo este livro, A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Wattles. Esse livro é fantástico, é um livro fininho, mas ele traz um conhecimento gigantesco. Eu sou a Simone Chiavoloni e toda segunda-feira nós nos encontramos para fazer uma leitura comentada. E este livro ele está trazendo uma nova visão para nós. O Wallace ele diz que o desejo de enriquecer, uma vez fixado em sua mente, tornará sua força invencível. E eu acredito nas palavras dele, pois ele traz aí alguns ensinamentos assim fantásticos. E vamos primeiramente, né, nos conectar com todos os presentes aqui. Eu vejo Elisa, Érica, Fabrícia, Marli, Eliane. Eu vejo você. Vamos fechar nossos olhos e vamos nos conectar com o nosso divino que habita em nosso ser. Vamos inspirar profundamente, abrir as portas do nosso coração para nos encontrar com Ele, nosso divino, nosso Deus, nosso Antariane, nosso eu, nossa centelha, ou o nome que assim você desejar. E caminhando nesse espaço que é tão sagrado, tão secreto, que é só nosso, vamos nos aproximando dele. Vamos sentindo a presença da presença. Eu te sinto, meu divino, eu te vejo. Eu estou aqui. Eu peço que estejas comigo todos os instantes da minha vida, pois quando eu estou contigo, eu sou muito mais forte e muito mais sábio. E conectada ao nosso divino, vamos inspirar profundamente e então abrir os nossos olhos. Eu gosto sempre de dizer que quando nós fechamos os olhos do nosso corpo, nós abrimos os olhos para enxergar o nosso eu, a nossa alma. É dessa forma que nós nos conectamos cada vez mais com a gente mesmo. É tão importante essa conexão. E para iniciar a nossa leitura hoje, eu quero primeiramente falar sobre falar sobre o capítulo anterior, onde ele pediu para nós nos conectar com essas três frases. E eu acho que sempre a gente teria que estar trabalhando em cima delas. O Wallace, ele pede para nós fazermos essas três afirmações sempre, durante toda a semana, antes de dormir, ao acordar, em um momento de meditação. E eu tenho feito sempre, em vários momentos do meu dia, essas frases. A primeira é: existe um material pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. A segunda é: um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. E a terceira afirmação é: uma pessoa pode formar as coisas em seu pensamento. E ao imprimir seu pensamento na substância amorfa,
pode fazer com que essa coisa na qual ele pensou seja criada. Eu tenho exercitado bastante nessas três afirmações. E eu tenho certeza que se nós fizermos elas sempre, nós vamos ter ótimos resultados aqui também com este livro, assim como os outros. E nós vamos iniciar então no capítulo 4. Progredindo na vida. Você deve se livrar até o último vestígio da velha ideia de que existe uma divindade cuja vontade é que você seja pobre, ou cujos propósitos podem ser atendidos por mantê-lo na pobreza. A substância inteligente, que é tudo e está em tudo, que vive em tudo e vive em você, é uma substância viva conscientemente. Sendo uma substância que vive conscientemente, deve ter o desejo natural e inerente de cada inteligência viva para progredir na vida. Todo ser vivo deve buscar continuamente a ampliação de sua vida, porque a vida, no mero ato de viver, deve ampliar-se. Olha que importante isso. A gente grifar isso daqui. Que todo ser vivo deve buscar continuamente a ampliação da vida, porque a vida, no mero ato de viver, deve ampliar-se. Uma semente lançada ao solo entra em atividade e, durante sua vida, produz mais centenas de sementes. A vida, pela vida, multiplica-se. Está sempre se multiplicando. Precisa fazer isso para continuar a ser vida. A inteligência está sob a mesma necessidade de progresso contínuo. Para cada pensamento que temos, é necessário que tenhamos outro. A consciência está se expandindo continuamente. Cada fato que aprendemos nos leva ao aprendizado de outro fato. O conhecimento aumenta continuamente. Cada talento que cultivamos traz à mente o desejo de cultivar outro talento. Estamos sujeitos ao impulso da vida, buscando expressão que sempre nos leva a saber mais, a fazer mais e a ser mais. Para saber mais, fazer mais e ser mais, devemos ter mais. Devemos ter coisas para usar, pois aprendemos, fazemos e nos tornamos apenas usando coisas. Devemos enriquecer para que possamos viver mais. O desejo de riqueza é simplesmente a capacidade de uma vida mais ampla em busca de realização. Todo desejo é o esforço de uma possibilidade não expressa tornar-se ação. É o poder procurando manifestar-se que causa o desejo. Aquilo que faz você querer mais dinheiro é o mesmo que faz a planta crescer. É a vida buscando uma expressão mais plena. A substância viva está sujeita a essa lei, que é inerente a toda a vida. Ela é permeada pelo desejo de viver mais e é por isso que tem a necessidade de criar coisas. A substância deve viver mais em você, portanto, ela deseja que você tenha todas as coisas que podem usar. É o desejo de Deus que você fique rico. Ele quer que isso aconteça porque poderá se expressar melhor através de você se você tiver abundância de coisas que possa usar para expressar. Ele pode viver mais em você se você tiver o controle ilimitado dos meios de vida. O universo deseja lhe dar tudo o que você quer ter. A natureza é amigável com seus planos. Todas as coisas são naturalmente feitas para você. Coloque em sua mente que isso é verdade. Entretanto, é essencial que o seu propósito se harmonize com o propósito que está em tudo. Você deve desejar a vida real.
não o mero prazer ou satisfação dos sentidos. A vida é o desempenho de funções, e o indivíduo realmente vive apenas quando executa cada função física, mental e espiritual de que é capaz, sem excesso em nenhuma delas. Você não quer ficar rico para viver de modo sórdido, para a satisfação dos instintos animais. Isso não é vida. Mas o desempenho de cada função física faz parte da vida. E ninguém vive completamente negando os impulsos do corpo, uma expressão normal e saudável. Você não quer ficar rico apenas para desfrutar prazeres intelectuais, obter conhecimento, satisfazer a ambição, ofuscar os outros e tornar-se famoso. Tudo isso é uma parte legítima da vida, mas a pessoa que vive apenas para os prazeres do intelecto terá apenas uma vida parcial e nunca ficará satisfeita com sua sorte. Você não quer ficar rico apenas para o bem dos outros, sacrificar-se para a salvação da humanidade, para experimentar as alegrias da filantropia e do sacrifício. As alegrias da alma são apenas uma parte da vida e não são melhores ou mais nobres do que qualquer outra parte. Você quer ficar rico para poder comer, beber, se divertir, quando chegar a hora de fazer as coisas certas. Para que você possa ficar cercado de coisas bonitas, conhecer terras distantes, alimentar a sua mente e desenvolver seu intelecto, para que você possa amar as pessoas e fazer coisas boas e ser capaz de desempenhar um bom papel em ajudar o mundo a encontrar a verdade. Mas lembre-se de que o altruísmo externo não é melhor e nem mais nobre do que o egoísmo extremo. Ambos são erros. Livre-se da ideia de que Deus deseja que você se sacrifique pelos outros e que possa garantir o favor dele ao fazer isso. Deus não exige nada desse tipo. O que Deus deseja é que você tire o máximo proveito de si mesmo, por você mesmo e pelos outros. E você pode ajudar mais os outros, aproveitando ao máximo a si mesmo do que de qualquer outra forma. Você pode tirar proveito de si mesmo apenas ficando rico. Portanto, é certo e louvável que você priorize seu pensamento no trabalho de adquirir riqueza. Lembre-se, entretanto, que o desejo da substância é para todos, e os movimentos dessa substância devem proporcionar mais vida para todos. Não pode ser para piorar a vida de ninguém, porque está igualmente em todos buscando a riqueza e vida. A substância inteligente fará coisas para você, mas não tirará nada de outra pessoa para dar a você. Você deve se livrar do pensamento de competição. Você deve criar, não competir pelo que já foi criado. Você não deve tirar nada de ninguém. Você não deve fazer negociações de barganha. Você não deve trapacear ou tirar vantagem. Você não deve deixar ninguém trabalhar para você por menos do que ele já ganha. Você não deve cobiçar ou desejar a propriedade de outros. Ninguém tem nada que você não possa ter sem tirar o que é dele. Você deve tornar-se um criador, não um competidor. Você conseguirá o que quer, mas de uma maneira que, quando conseguir, todas as pessoas terão mais do que têm agora. Estou ciente de que há pessoas que obtêm uma vasta quantia de dinheiro procedendo em oposição direta às declarações dos parágrafos acima. E posso dar uma explicação aqui. Indivíduos do tipo plutocrático, que se tornam muito ricos, às vezes o fazem puramente por sua extraordinária habilidade no plano da competição. E às vezes eles se relacionam inconscientemente com a substância e seus grandes propósitos e movimentos para o desenvolvimento racial geral por meio da evolução industrial.
Rockefeller, Carnegie, Morgan e outros foram os agentes inconscientes do Supremo no trabalho necessário de sistematizar e organizar a indústria produtiva. E, no fim, seu trabalho contribuiu imensamente para melhorar a vida de todos. Seus dias estavam contados. Eles organizaram a produção e logo foram sucedidos pelos agentes da multidão que organizaram o maquinário da distribuição. Os multimilionários foram como os répteis monstruosos da era pré-histórica. Eles desempenharam um papel necessário no processo evolutivo, mas o mesmo poder que os produziu também os eliminou. E deve-se ter em mente que eles nunca foram realmente ricos. Um registro da vida privada da maioria dessa classe mostrou que eles foram realmente os mais odiados e miseráveis dos pobres. As riquezas obtidas no plano da competição nunca são satisfatórias e permanentes. Elas são suas hoje e amanhã serão de outros. Lembre-se de que, se quiser ficar rico de uma maneira científica e certa, você deve deixar inteiramente de lado o pensamento competitivo. Você nunca deve pensar, nem por um momento, que a fonte de suprimento é limitada. No momento em que você começa a pensar que todo o dinheiro está sendo monopolizado e controlado por banqueiros e outras pessoas, e que você precisa esforçar-se para aprovar leis com o objetivo de interromper esse processo, e assim por diante, você cai na mente competitiva, e seu poder de causar a criação desaparece por um tempo. E o pior é que você provavelmente bloqueará as ações criativas que já havia sido iniciada. Saiba que existem incontáveis milhões de dólares em ouro nas montanhas da Terra, ainda não trazidos à luz. E saiba que, se não houvesse, mais seria criado a partir da substância pensante para suprir as suas necessidades. Saiba que o dinheiro que você precisa virá, mesmo que seja necessário que 1000 homens sejam levados à descoberta de novas minas de ouro amanhã. Nunca olhe para a fonte visível, olhe sempre para as riquezas ilimitadas da substância amorfa e saiba que elas chegarão até você tão rápido quanto você pode recebê-las e usá-las. Ninguém, ao monopolizar a fonte visível, pode impedi-lo de obter o que é seu. Portanto, nunca se permita pensar por um instante que todos os melhores locais para a construção serão ocupados antes de você preparar-se para construir sua casa, a menos que você esteja com pressa. Nunca se preocupe com trustes e associações, nem fique ansioso com medo de que eles logo possuam a terra inteira. Nunca tenha medo de perder o que deseja, porque alguma outra pessoa venceu você. Isso possivelmente não acontecerá. Você não está procurando algo que pertence a outra pessoa. Você está causando a criação do que deseja a partir da substância amorfa. E a fonte, ela é ilimitada. Concentre-se na afirmação formulada. Existe uma matéria pensante, da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. E uma pessoa pode formar coisas em seu pensamento, e ao imprimir seu pensamento na substância amorfa, pode fazer com que esse pensamento seja criado. Eu vou parar um instante nesse capítulo para mim falar algumas observações que eu tenho. A vida, ele fala que a vida por si só, ela cria mais vida o tempo todo. Então, por si só, tudo que existe, ele é infinito para todos nós, o tempo todo. E por ele ser infinito, ele ter uma fonte ilimitada, caso esteja
você pense que possa não existir para você, a vida por si só ela se multiplica e ela cria mais daquilo que você precisa para você, desde que você esteja de acordo com a lei. Então a vida por si só ela já se cria, se multiplica e sempre para ter mais vida a gente tem que estar sempre nesse pensamento. Outra coisa que ele fala aqui nesse capítulo, que é sobre a competição, né? Então muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa criação, nós fomos criados seres competidores entre nossos irmãos, nossos amigos, o tempo todo. A própria escola fazia com que, quando a gente estava estudando, a gente competisse entre os próprios alunos ali para saber quem era o melhor, né? Na verdade, a gente tem que tirar essa crença de competição, porque todos nós somos únicos e todos nós somos capazes das mesmas coisas, do que qualquer um. Então, ele fala sobre a competição aqui, que é para a gente se livrar desse pensamento. E um outro ponto também que eu vi aqui, agora não vou conseguir lembrar, mas na hora que eu lembrar, eu vou falar sobre esse outro ponto, porque tinha mais um ponto que eu não assinalei, mas eu volto depois, eu vou lembrar, aí eu volto aqui para falar. Mas a gente tem que estar consciente disso, que a vida por si só, ela cria e se multiplica o tempo todo para atender a todos. É abundante, é ilimitado, sempre, tudo. E como a riqueza vem até você? Quando digo que você não precisa fazer barganhas rigorosas, não quero dizer que você não tem de fazer nenhuma barganha ou que você está acima da necessidade de realizar qualquer negociação com seus companheiros. Aqui, eu lembrei, é sobre a barganha. O que que acontece? Quando a gente fica tentando reduzir os valores e ficar mendigando e tentando abaixar o valor o tempo todo para que você tenha vantagem com isso, isso não é próspero. Então, você tem que pagar aquilo que realmente vale. Se a pessoa falou que é 10, não é 9, não é 9,5, não é 8, não é 5, é 10. Então, a gente quebrar essa também crença de querer barganhar o tempo todo, ficar negociando o tempo todo. Mas o que ele está dizendo aqui, ó? Ele diz que não que você não tem que fazer nenhuma barganha ou que você está acima da necessidade de realizar qualquer negociação com seus companheiros. Eu quero dizer que você não precisa lidar com eles de maneira injusta, injusta. Então, assim, lógico, você pode fazer? Sim, mas desde que não seja para ganhar vantagem, e sim ser justo. Não precisa obter algo em troca de nada, mas pode dar a cada pessoa mais do que recebe delas. Da mesma forma, quando nós estamos comprando algo, adquirindo algo, se eu estou vendo que a pessoa está oferecendo um valor muito inferior, e se eu estou vendo isso, mesmo que ela está se oferecendo por um valor inferior, por obrigação, por integridade, eu posso oferecer, eu devo oferecer o que vale aquilo que eu estou querendo adquirir. Isso é importante. São conceitos que a gente não utiliza no nosso dia a dia e que a gente aprendeu e que aprendemos dos nossos pais, das pessoas mais velhas, que foi o tempo todo assim. Você não pode dar a cada pessoa mais em valor monetário do que você ganhou dele, mas pode dar a ela mais em valor utilitário do que valor monetário da coisa que obteve dela. O papel, a tinta e outros materiais deste livro podem não valer o dinheiro que você pagou por eles, mas se as ideias sugeridas por ele lhe renderem milhares de dólares, você não foi prejudicado por aqueles que o venderam. Eles deram a você um grande valor utilitário por um pequeno valor monetário. A moeda de troca aqui que nós temos que aprender a fazer aqui. Vamos supor que tem um quadro de um grande artista que em qualquer comunidade civilizada
vale milhares de dólares. Eu o levo até o Canadá e, com a minha habilidade de vendedor, induzo um esquimó a dar um pacote de peles no valor de US$ 500 pelo quadro. Eu realmente o enganei, pois o quadro não será de nenhuma utilidade para ele, mas não tem nenhum valor utilitário e não acrescentará nada na vida dele. O que que o esquimó vai fazer com o quadro? Não vai fazer nada. Então, ó, aí que tá. A gente oferecer as coisas que realmente elas tenham valor. Ou, se ela não tenha valor material, ou se ela é um valor inferior, que eu tenha uma coisa de troca que seja útil para o outro. E não enganar. Mas suponha que eu dê a ele uma arma no valor de US$ 50 por suas peles. Neste caso, ele fez um bom negócio. A arma é útil para ele. Isso lhe dará muito mais peles e muito alimento. E isso melhorará sua vida em todos os sentidos e o tornará rico. Quando você passa do plano competitivo pelo criativo, pode examinar suas transações de negócios com muito rigor e se estiver vendendo a qualquer pessoa algo que não acrescente mais a sua vida do que aquilo que a pessoa lhe dá em troca, você terá recursos para parar. Você não tem de enganar ninguém ao fazer o negócio. E se você está em um negócio que engana as pessoas, saia dele imediatamente. Dê a todos mais em valor utilitário do que você recebeu deles em valor monetário. Então, você estará adicionando algo à vida do mundo em cada transação comercial. Se você tem pessoas trabalhando para você, deve obter delas mais valor monetário do que você paga para elas nos salários. Mas você deve organizar seu negócio de forma que seja baseado no princípio da prosperidade, para que cada funcionário que deseje fazer o mesmo possa avançar um pouco a cada dia. Você pode fazer por seus funcionários o que este livro está fazendo por você. Você pode conduzir seu negócio como se fosse uma escada, pela qual todo funcionário que se dê ao trabalho possa subir ele mesmo até a riqueza. Você dará a oportunidade e, se ele não o fizer, a culpa não será sua. E, finalmente, o fato de você criar sua riqueza a partir da substância amorfa que permeia todo o seu ambiente não quer dizer que ela tornará forma no ar e aparecerá diante de seus olhos. Por exemplo, se você quer uma máquina de costura, não quero dizer que você deve imprimir o pensamento de uma máquina de costura na substância pensante, até que a máquina seja formada em suas mãos, na sala onde você está sentado ou em outro lugar. Mas se você quer uma máquina de costura, mantenha a imagem mental dela com a certeza mais positiva de que ela está sendo feita e está a caminho para chegar até você. Depois de formar o pensamento, tenha a mais absoluta e inquestionável fé de que a máquina de costura está chegando. Nunca pense ou fale sobre isso de qualquer outra forma, que não seja a certeza de que ela irá chegar. Reivindique-a como sua. Ela será trazida a você pelo poder da inteligência suprema, agindo sobre as mentes das pessoas. Independentemente de onde você mora, pode ser que uma pessoa do outro estado ou de outro país entre em alguma negociação que resultará no que você deseja. Nesse caso, a questão toda será vantajosa para aquela pessoa e também para você. Não se esqueça, nem por um momento, que a substância pensante está em tudo, dentro de tudo, comunicando-se com tudo e pode influenciar tudo. O desejo da substância pensante por uma vida mais plena e melhor causa a criação de todas as máquinas de costuras que já foram feitas e pode causar a criação de milhões e milhões mais, e ainda o fará sempre que as pessoas a coloquem em movimento por desejo e pela fé e agindo de certa maneira. Você certamente pode ter uma máquina de costura em sua casa, tão certo quanto você pode ter qualquer outra coisa que desejar ou que quiser, usando o progresso de sua vida
e da vida de outras pessoas. Você não precisa hesitar em pedir mais. O prazer do Pai é dar-lhe o reino, disse Jesus. A substância original deve viver tudo o que é possível em você e deseja que você tenha tudo o que pode ou usará para ter uma vida mais abundante. Se você fixar em sua consciência o fato de que o seu desejo de enriquecer é o mesmo desejo da onipotência por uma expressão mais completa, sua fé será invencível. Certa vez, vi um garotinho sentado ao piano, tentando em vão trazer harmonia às teclas. Percebi que ele estava aborrecido e aflito por sua incapacidade de tocar o piano. Perguntei a ele a causa de sua aflição e ele respondeu: Posso sentir a música em mim, mas não consigo fazer minhas mãos tocarem certo. A música nele era o impulso da substância original, contendo todas as possibilidades de uma vida plena. Tudo o que existe na música buscava expressão através da criança. Deus, a substância única, está tentando viver, fazer e desfrutar as coisas por meio da humanidade. Ele está dizendo: quero mãos para construir estruturas maravilhosas, para tocar harmonias divinas, para pintar quadros gloriosos. Quero pés para fazer minhas tarefas, olhos para ver minhas belezas, línguas para contar verdades poderosas e cantar canções maravilhosas, e assim por diante. Tudo que existe de possibilidade está buscando expressão por meio das pessoas. Deus quer que aqueles que saibam tocar música tenham pianos e todos os outros instrumentos, e que tenham os meios para cultivar seus talentos ao máximo. Ele deseja que aqueles que possam apreciar a beleza sejam cercados de coisas belas. Quer que aqueles que podem discernir a verdade tenham todas as oportunidades de viajar e observar. Quer que aqueles que apreciam roupas estejam bem vestidos e que aqueles que apreciam boa comida sejam alimentados com luxo. Ele deseja todas essas coisas porque é ele mesmo quem as desfruta e aprecia. É Deus quem quer divertir-se, cantar, desfrutar da beleza, proclamar a verdade, vestir roupas belas e comer boas comidas. É Deus que opera em você o querer e o fazer, disse o apóstolo Paulo. O desejo que você sente de enriquecer é o infinito, procurando expressar ele mesmo em você, como procurou encontrar expressões no garotinho do piano. Portanto, você não precisa hesitar em pedir mais. Sua parte é concentrar-se e expressar os desejos de Deus. Esta é uma questão difícil para a maioria das pessoas. Elas mantêm uma parte da velha ideia de que a pobreza e o sacrifício são agradáveis a Deus. Considerem a pobreza uma parte do plano, uma necessidade da natureza. Elas têm a ideia de que Deus terminou sua obra e fez tudo o que ele podia fazer, e que a maioria das pessoas deve continuar pobre porque não há o suficiente para todos. Elas apegam-se tanto a esse pensamento errôneo que sentem-se envergonhadas de pedir para enriquecer. Tentam não querer mais do que algo que seja modesto, apenas o suficiente para deixá-los razoavelmente confortáveis. Lembro-me agora do caso de um aluno a quem foi dito que deveria ter em mente uma imagem clara das coisas que desejava, de modo que o pensamento criativo nelas pudesse ser impresso na substância amorfa. Ele era um homem muito pobre, morando em uma casa alugada e tinha apenas o que ganhava no dia a dia. E ele não conseguia entender o fato de que toda a riqueza era sua. Então, depois de refletir sobre o assunto, ele decidiu que poderia razoavelmente pedir um tapete novo para o chão de seu melhor quarto e um fogão a carvão para aquecer a casa durante o inverno. Seguindo as instruções dadas neste livro, ele obteve essas coisas em poucos meses. E então se deu conta
de que não havia pedido o suficiente. Ele examinou a casa em que morava e planejou todas as melhorias que gostaria de fazer nela. Mentalmente, adicionou uma sacada aqui e um quarto ali, até que a sua mente estivesse completa com a casa ideal. Em seguida, planejou seus móveis. Mantendo toda a imagem em sua mente, ele começou a viver de certa maneira e mover-se em direção ao que desejava. Ele é o dono da casa agora e está reconstruindo-a de acordo com a forma da sua imagem mental. E agora, com uma fé ainda maior, ele irá obter coisas maiores. Tudo dependia da fé dele, e é assim com você e será com todos nós. Aqui ele está passando para nós um exercício muito forte de visualização que a gente precisa fazer além das afirmações. Então, a gente já tinha aprendido numa outra leitura que é importante a gente fazer a intenção, a mentalização, a afirmação. Então, quando a gente está fazendo tudo, sentir-se como se fosse uma pessoa rica, sentir-se adquirindo algo, faz com que a gente consiga materializar aquilo que a gente precisa, que a gente necessita, que a gente quer. Às vezes não é nem necessidade, é só o querer. Não precisa ser somente a necessidade. Pode ser aquilo que eu quero, que eu desejo. E qual que é o desejo? É o desejo mais puro do seu coração. Não importa se ele seja. Eu já dei uma vez um exemplo da bolsa. E eu sempre falo dessa bendita bolsa, porque é bem importante, assim, eu acho que é bem, assim, às vezes pode parecer fútil ou não, mas uma bolsa, eu posso querer uma bolsa, mas quando eu quero aquela bolsa que ela é de 20 mil reais, que estava lá na loja da Louis Vuitton, ou o que seja, quando eu olhava para aquela bolsa e eu desejo aquela bolsa do fundo do meu coração, que eu falo, ela é minha, eu quero ela para mim, não porque eu estou olhando e cobiçando ao ponto de querer de outra pessoa. E sim, é porque eu quero, porque eu mereço isso. Então, o merecimento também, quando é do fundo do meu coração, não importa se é uma bolsa da Louis Vuitton ou se é uma bolsa que você fez de crochê ou que você viu que um artesão fez de crochê. É independente. Então, a gente precisa trabalhar isso, né? A mentalização daquilo com a pureza do coração, com a integridade do coração. É isso. A gratidão. Capítulo 7. Os exemplos fornecidos no último capítulo devem ter transmitido ao leitor o fato de que a primeira etapa para enriquecer é transmitir a ideia de seus desejos à substância amorfa. Isso é verdade, e você verá que para fazer isso é necessário se relacionar com a inteligência amorfa de uma maneira harmoniosa. Assegurar essa relação harmoniosa é uma questão de importância tão primordial e vital que darei algum exemplo aqui para discuti-la. E lhe darei instruções, as quais, caso você as siga, certamente o conduzirão a uma perfeita unidade de mente com Deus. Todo o processo de ajuste e remissão mental pode ser resumido em uma palavra: gratidão. Primeiro, você acredita que existe uma substância inteligente da qual todas as coisas procedem. Segundo, você acredita que essa substância lhe dá tudo o que você deseja. E o terceiro, você se relaciona com ela por um sentimento de profunda e intensa gratidão. Esse parágrafo aqui, ele resume muito sobre todos os capítulos anteriores do que a gente está aprendendo aqui. Muitas pessoas que organizam suas vidas corretamente, de todas as outras maneiras, permanecem na pobreza por sua falta de gratidão. Tendo recebido um presente de Deus, elas cortam os fios que as conectam a Ele e deixam de reconhecer a ser gratas. É fácil entender que quanto mais perto estivermos da fonte de riqueza, mais riqueza receberemos. E é fácil compreender também que a alma, que é sempre grata, vive em contato mais íntimo com Deus do que aquela que nunca tem reconhecimento e gratidão a Ele.
Quanto mais gratidão ao Supremo tivermos em nossas mentes, quando coisas boas chegam até nós, mais coisas boas receberemos e mais rapidamente elas virão. A razão é simplesmente porque a atitude mental de gratidão leva a mente a um contato mais íntimo com a fonte de onde vêm as bênçãos. Se para você é nova a ideia de que a gratidão traz para sua mente uma harmonia maior com as energias criativas do universo, pense bem sobre isso e você verá que é verdade. As coisas boas que você já possui vieram até você ao longo da linha de obediência a certas leis. A gratidão guiará sua mente pelos caminhos pelos quais as coisas acontecem, e isso o manterá em estreita harmonia com o pensamento criativo e o impedirá de cair no pensamento competitivo. A gratidão por si só pode mantê-lo olhando para todo e impedi-lo de cair no erro de pensar que a fonte é limitada, e pensar assim seria fatal para suas esperanças. Existe a lei da gratidão e é absolutamente necessário que você observe essa lei, se quiser obter os resultados que procura. A lei da gratidão é o princípio natural de que a ação e a reação são sempre iguais e em direção opostas. A extensão da gratidão de sua mente em agradecimento ao Supremo é uma liberação ou lançamento de energia, e essa energia não deixa de alcançar aquele a que se destina. E a reação é um movimento instantâneo de volta para você. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Essa é uma declaração de verdade psicológica. E se a sua gratidão for forte e constante, a reação na substância amorfa será fonte contínua. O movimento das coisas que você deseja estará sempre em sua direção. Observe a atitude de gratidão que Jesus tinha, como ele sempre dizia: agradeço-te, Pai, pois me ouviste. Você não pode exercer muito poder sem gratidão, pois é a gratidão que o mantém conectado ao poder. Mas o valor da gratidão não consiste apenas em obter mais bênçãos no futuro. Sem gratidão, você não consegue mais evitar pensamentos de insatisfação em relação às coisas como elas são. No momento em que você permite que a sua mente se mantenha na insatisfação sobre as coisas como elas são, você começa a perder terreno. Você fixa a atenção no comum, no ordinário, no pobre, no esquálido e no mesquinho, e sua mente assume a forma dessas coisas. Então, você transmitirá essas formas ou imagens mentais, a substância amorfa, e o comum, o pobre, o esquálido e o mesquinho virão até você. Permitir que sua mente se concentre no inferior é tornar-se inferior e cercar-se de coisas inferiores. Por outro lado, fixar sua atenção no melhor é acercar-se do melhor e tornar-se o melhor. O poder criativo dentro de nós nos torna a imagem daquilo a que damos nossa atenção. Somos uma substância pensante, e a substância pensante sempre assume a forma daquilo que pensa. A mente grata está constantemente fixada no melhor. Portanto, tente a se transformar no melhor. Ela assume a forma ou a característica do melhor e receberá o melhor. Além disso, a fé nasce da gratidão. A mente grata espera continuamente coisas boas e a expectativa se transforma em fé. A reação de gratidão sobre a própria mente produz fé, e cada onda de ação de graças e gratidão aumenta a fé. Aquele que não tem sentimento de gratidão não pode reter por muito tempo uma fé viva. E sem uma fé viva, você não pode enriquecer pelo método criativo, como veremos nos próximos capítulos. É necessário, então, cultivar o hábito de ser grato por tudo de bom que vem a você e agradecer continuamente. E porque todas as coisas contribuíram para o seu progresso, você deve incluir todas as coisas
em sua gratidão. Não perca tempo pensando ou falando sobre as deficiências ou ações erradas daqueles que detêm o poder, os plutocratas ou magnatas. A organização do mundo feita por eles se transformou em oportunidade para você. Tudo que você tem realmente vem por causa deles. Não se aborreça com políticos corruptos. Se não fossem os políticos, cairíamos na anarquia e suas oportunidades seriam muito reduzidas. Deus tem trabalhado há muito tempo e com muita paciência para nos levar até onde estamos na indústria e no governo, e Ele está dando continuidade ao seu trabalho. Não há a menor dúvida de que ele eliminará os plutocratas, grandes magnatas, chefes da indústrias e políticos assim que eles puderem ser dispensados. Mas nesse meio tempo, eles são todos muito necessários. Lembre-se de que todos eles estão ajudando a organizar as linhas de transmissão ao longo das quais sua riqueza chegarão a você. E seja grato a todos eles. Isso o levará à relação harmoniosa com o que há de bom em tudo, e o que há de bom em tudo virá em sua direção. Vamos parar a nossa leitura aqui hoje. Então, gratidão imensa por nossa leitura de hoje. Eu vou deixar aqui no descritivo deste vídeo o link para adquirir essa obra, que é A Ciência de Ficar Rico, que é um livro fantástico que foi publicado em 1910. Então, eu vou deixar o link aqui e também o link das minhas redes sociais. Caso você queira participar dos nossos encontros que acontecem na segunda-feira, então eu vou deixar o link para você poder participar. Então, gratidão a todos. Agora nós vamos para o nosso compartilhar.